Olá, agora daremos início a uma aula de 10 minutos de Pilates completa. Ligue o áudio do vídeo e siga as orientações. Eu vou te passar tudo passo a passo, você precisa apenas de um colchonete. Respeite o seu corpo e se divirta a partir de agora. E prometa, dê o seu melhor. Nós vamos começar na posição de pé. Eu quero que você una suas pernas e comece a rolar a sua coluna em direção ao chão, uma vértebra de cada vez, com calma, para acordar o seu corpo para o movimento. Volte mobilizando a coluna, uma vértebra de cada vez, até ficar ereto novamente. Inicie o movimento pelo abdômen, contraindo ele de forma intensa, até a sua mão chegar bem perto do chão. Volte mais uma vez. Comece o exercício partindo da barriga, formando um C com a sua coluna e desça sentindo o alongamento posterior das suas pernas. Muito bem, agora nós vamos aquecer os braços. As pernas se mantêm o mesmo e eu gostaria que você fizesse movimentos circulares com os seus braços de forma intensa e vigorosa, sem que perca o equilíbrio. Você vai sentir os seus ombros aquecerem, mas não se esqueça de manter o abdômen contraído para te manter em uma postura adequada. Suba e desça os braços fazendo esses movimentos. Os braços podem ser à frente ou pela lateral. Mantenha uma respiração constante para oxigenar o seu corpo e para que ele responda melhor ao exercício. Mais uma vez subindo, estamos no processo de aquecimento ainda e voltou. Terminando o aquecimento dos braços, vamos ativar a nossa circulação. Mantenha os calcanhares unidos, suba eles do chão, como se você quisesse bater a cabeça no teto. Gire o pescoço e volte. Vamos juntos. Subiu o calcanhar, mantenha esse calcanhar, gira o pescoço para o lado, para o outro e volte. Faça o movimento junto com o braço, leve os ombros para trás e gire a cabeça de um lado para o outro e volte. Só mais uma vez, subiu, alongou os braços para trás, movimente o pescoço para um lado, para o outro e voltou. Agora deite-se no chão com a coluna bem apoiada, até a sua lombar ficar bem confortável. Muito bem. Eleve a sua cabeça e os seus ombros do chão, ativando o seu abdômen e comece a bater os seus braços, num exercício que a gente se chama 100. Bata vigorosamente os seus braços, olhando para o seu abdômen até ativar bem essa região. Respire constantemente, de forma profunda. Puxe bem o ar e solte. As pernas podem elevar para dificultar um pouco mais o exercício, mas caso você sinta algum desconforto, volte elas no chão. Mantenha o vigor dos braços, suba bem o pescoço e os ombros para que você não sinta dor na sua cervical. Para intensificar um pouco mais o exercício, você pode esticar uma das pernas e mantenha o movimento dos braços e a ativação desse abdômen. Essa perna esticada ela alonga lá para longe, imagine que tem alguém puxando ela. E logo em seguida, troque essa perna, mas mantenha toda essa curvatura da coluna, o vigor dos braços e muita ativação nesse abdominal. Mantenha a respiração e foco nesse abdômen. Eleve o seu umbigo em direção à sua cabeça. Jogue ele para dentro e para cima. Se as coisas estão indo bem, estique as duas pernas. Vai ficar um pouco mais difícil, mas eu sei que você consegue. Tente mais um pouco. Cuidado com a tensão dos pescoços e leve sempre os ombros para longe da orelha. Descanse abraçando as duas pernas juntinhas. Agora vamos para a posição sentada, com as pernas alongadas para frente. E vamos fazer um exercício que se chama roll-up, o rolamento da coluna. Estique sua coluna inicialmente, olhe para a sua barriga e vá descendo no chão até você conseguir deitar completamente com controle, sem desabar. Volte o braço à cabeça, ativa pela barriga e suba até a direção do seu pé. Esse movimento pode ser difícil para algumas pessoas. Você pode fazer ele em menor amplitude. Só desça até a metade e volte até seu pé.
Mas se tudo está indo bem, faça o movimento completo. Suba ativando pela barriga, formando um C com a sua coluna bem caprichado e vá com as mãos lá em direção ao pé. Desça uma vértebra de cada vez, controlando todo o movimento e respirando de forma normalmente. Enrolou, subiu, ativando pela barriga, alonga lá no pé. Como eu disse anteriormente, se for muito difícil, faça o movimento só até a metade. Mas não se esqueça, a ativação do umbigo para dentro e para cima é fundamental para proteger a sua coluna. Então, desça olhando para a barriga, suba olhando para a barriga. Leve seu umbigo para dentro, ombros longe da orelha e alongue de novo lá no pé. Se ainda for muito difícil, dobre os joelhos e faça um movimento ainda menor. Mas caso você esteja se sentindo bem, continue fazendo com as pernas esticadas. Role a coluna para baixo e suba até chegar na posição sentada completamente. Rolou, ativou pelo abdômen e cresça. Só mais uma vez, enrolou a coluna, pense na barriga e sente. Deitou completamente agora. Alongue as pernas, que vamos para os movimentos circulares com as pernas. Suba uma perna em direção ao teto, ela está bem esticada e você vai fazer círculos pequenos, a ponto que o seu quadril não perca o contato com o chão. A perna está bem esticada para manter a ativação dela, você vai sentir ela queimar. Cuidado com a tensão dos ombros, é muito importante o posicionamento ideal desde a cervical até o seu quadril. Faça movimentos circulares. Vamos fazer um pouco com a perna direita. Descanse a perna direita e estique a perna esquerda. E comece. Faça círculos pequenos enquanto você ainda mantém o controle sobre o seu quadril. A ponta do pé ativada para trabalhar ainda mais as musculaturas posteriores. Mais um pouco. Rode, desenhando círculos pequenos e respire de forma natural. Mais uma vez, muito bem, descanse. Volte para a posição sentada e vamos fazer um exercício que se chama rolando como uma bola. Tire os pés do chão, abrace as suas pernas e forme um C com a sua coluna. Deite e num golpeio volte para a posição sentada, sempre olhando para o seu abdominal. E equilibre no final. Desça contraindo o abdômen e, numa forma rápida, volte para a posição. Desça e eleve na posição. E só desça novamente quando você se mantém em equilíbrio na posição sentada. Se for muito difícil, não precisa rolar. Coloque as mãos atrás dos joelhos e desça só até esticar os cotovelos. Mas se foi tranquilo para você, continue fazendo o rolling like a ball. Role a sua coluna em direção ao chão e num golpeio volte para a postura sentada, sem jogar o pescoço para trás. Lembre-se, tudo começa pelo centro. Deite completamente, abrace uma das pernas e estique a outra. E troque, no movimento que chamamos One Leg Stretch. Abrace uma perna, alongue a outra. A ativação daqui do abdômen é fundamental. E a perna que você dobra na sua direção é com bastante força nesses braços. E alterne. Ficou muito difícil para o pescoço? Realize o mesmo movimento com a cabeça apoiada. Não há problema nenhum, se for mais confortável para você. E continue a movimentação alternada das pernas, sempre com o cuidado da sua coluna estar bem apoiada. Continuando. Mais um pouquinho. Ai, o abdômen já está gritando, mas é isso mesmo. Continue. E agora as duas pernas juntas. Alongam para a frente e os braços vão para trás. Rode os braços e abrace a perna novamente. Estique tudo, abraça e volta para você no double leg stretch. As duas pernas juntas, esticam e voltam. Esse precisa de mais força nesse abdômen. Caso novamente o seu pescoço não respondeu legal, faça com a posição do pescoço apoiada no chão. Quanto mais para baixo a sua perna, mais difícil.
portanto, elas podem ir mais em direção ao teto. Ative bem seu abdômen e descanse. Agora vamos para a última etapa da nossa aula de 10 minutos, que são os alongamentos. Fique de 4 apoios e a gente vai se espreguiçar como se fosse um gato. Suba sua corcunda olhando para sua barriga e depois faça o contrário, empine o bumbum e olhe para frente, movimentando bastante as suas costas, como se fosse um gato se espreguiçando. Então olhe para o seu abdômen e suba a corcunda como se quisesse tocá-la no teto e alterne empinando o bumbum para que sua coluna desça. Faça vários movimentos repetitivos para que sua coluna tenha mais mobilidade e flexibilidade. Ela vai agradecer muito depois. Então, movimente sua corcunda em direção ao teto e agora olhe para frente, empurrando a corcunda em direção ao chão. Mais uma vez. Não é uma delícia? Agora vamos para outro alongamento fundamental. Fique na posição de semi-ajoelhado com o joelho à frente e faça um balanço. Jogue o peso do corpo da frente até o seu joelho dobrar bem e alongar sua coxa da parte de trás. Faça esse movimento de vai e vem de forma lenta para que seu corpo responda ao alongamento. Você precisa sentir na frente da sua coxa. Segure um pouquinho. Mantenha. A respiração continua. Muito bem, troquem o lado. Faça o balanço novamente, à frente e volte. Sempre com o peito aberto, trabalhando essa postura mesmo nos alongamentos. À frente, alongando a coxa. Muito bem. Mais uma vez, dobre. Mantenha. Deixe o seu corpo responder ao exercício. Segure. Muito bem. E acabamos por hoje. Agradecemos a sua presença. Repita esse exercício quantas vezes você quiser durante a semana. O seu corpo vai adorar. Um beijo!